tarde. O meu nome é Margarida e vou ser moderadora neste podcast, tendo como temática a vacinação. Vamos dar início ao debate no qual participarão as minhas colegas Beatriz, Mariana e Marta e 2 outros convidados. Passo então a palavra à Beatriz. Boa tarde. Meu nome é Beatriz e vou dar uma breve introdução sobre a vacinação. A vacinação consiste na administração de uma vacina. As vacinas protegem o nosso corpo de doenças infecto-contagiosas e ajudam no tratamento contra as mesmas. A vacina é uma substância antigénica, ou seja, que quando introduzida no organismo ajuda na produção de anticorpos que estimulam o sistema imunitário e desenvolvem a imunidade. Esta imunização previne e ou atenua os efeitos de uma eventual infecção. Após a introdução a este tema, com uma definição concisa, vamos então abordar o primeiro subtema, vacinação em Portugal. Vamos ouvir a Mariana. Boa tarde, o meu nome é Mariana e vou falar sobre a vacinação em Portugal, em especial sobre o Plano Nacional de Vacinação. O Programa Nacional de Vacinação é um programa universal do Serviço Nacional de Saúde português, financiado pelo Estado, que estabelece as vacinas a realizar e o calendário de vacinação para toda a população a partir de nascimento. A realização das vacinas incluídas no programa tem como objetivo a proteção da saúde individual e da saúde pública e é um dever de todos os cidadãos. As vacinas previnem doenças como hepatite B, tétano, difteria, poliomielite, sarampo, parotidite epidémica e tuberculose. Estes são alguns exemplos de doenças. Obrigada, Mariana. Vamos então passar a palavra à Marta, que nos irá falar sobre vacinas e imunidade. Boa tarde, eu sou a Marta e vou falar sobre vacinas e imunidade. O sistema imunológico do corpo responde a uma vacina produzindo substâncias, como por exemplo anticorpos e glóbulos brancos, que reconhecem e atacam as bactérias ou os vírus específicos contidos na vacina. Assim, sempre que a pessoa é exposta à bactéria ou ao vírus específico, o corpo produz automaticamente esses anticorpos e outras substâncias para prevenir ou atenuar a doença. A imunização possibilita ao corpo uma maneira de se defender melhor contra doenças causadas, como referido anteriormente, por certas bactérias ou vírus. Pode ocorrer naturalmente, quando as pessoas são expostas à bactéria ou vírus, ou os médicos podem fornecê-la através da vacinação. Quando as pessoas são imunizadas contra uma doença, normalmente não contraem a doença ou contraem apenas uma forma leve da mesma. Contudo, uma vez que nenhuma vacina é 100% eficaz, algumas pessoas que foram imunizadas podem contrair a doença mesmo assim. Existem 2 tipos de imunização, a imunização ativa e passiva. Na imunização ativa, usam-se vacinas para estimular os mecanismos naturais de defesa do corpo, o sistema imunológico, utilizando fragmentos não infecciosos de bactérias ou vírus, ou uma substância geralmente nociva que é produzida por uma bactéria, mas que foi modificada para ser inofensiva, chamada toxoide, e organismos inteiros vivos, enfraquecidos que não causam doença. Na imunização passiva, os anticorpos contra um organismo infeccioso específico são administrados diretamente a uma pessoa. A imunização passiva é usada em pessoas cujo sistema imunológico não responde adequadamente a uma infecção ou em pessoas que contraem uma infecção antes que possam ser vacinadas, por exemplo, depois de serem mordidas por um animal com raiva. Estes anticorpos são obtidos de várias fontes, como por exemplo o sangue de animais, geralmente cavalos, que foram expostos a um organismo ou toxina em particular e desenvolveram imunidade, ou através de células produtoras de anticorpos desenvolvidas em laboratórios. Obrigada, Marta, pelo esclarecimento do tema. Vamos dar início à conversa com os nossos convidados. Chamo em primeiro lugar a Catarina Inácio. Boa tarde. Antes de mais, obrigada pela sua disponibilidade em participar neste debate. Olá, boa tarde. Boa tarde. Estamos então a falar sobre o tema da vacinação e gostaríamos de saber qual é a sua opinião, em primeiro lugar, sobre o pagamento de vacinas em bebés e recém-nascidos. E se chegou, sabemos que tem 3 filhos, e se chegou a pagar alguma vacina em algum dos seus filhos que ou não pagou no outro, ou que concorda ou não com o pagamento das mesmas. Olha, então é assim, como vocês sabem, eu tenho 3 filhos. Tenho um de 12 anos e tenho um de 4 e um de 5. Em que o de 5 é grupo de risco
A de 4, pronto, está boa. E o de 12 já apanhou um plano nacional de vacinação diferente. Por exemplo, eu cheguei a pagar e não me fez muita confusão. Acho que sim, que o Estado deveria dar, sim, tudo bem, mas sendo melhor para as crianças, nunca sequer metemos isso em causa. Por isso, eu cheguei realmente a pagar as vacinas na altura do Daniel, em que agora, por exemplo, para a Débora, já não paguei. Pronto, porque já está no Plano Nacional de Vacinação. Ainda bem, não é? Que são menos uma centena de euros que pagamos, e isso faz toda a diferença. Agora, por elas serem melhor, os pais terem que pagar, não acho totalmente justo. Isso não. Muito bem. Pronto, a questão era também se já tinha pago alguma vacina, que já conseguiu responder. Agora vou-lhe ler uns artigos sobre a Direção-Geral de Saúde acerca das mudanças do Plano Nacional de Saúde e de seguida vou-lhe fazer... Diga? Eu não disse nada. E de seguida vou-lhe fazer então umas perguntas. Portanto, no final de 2019, a Direção-Geral de Saúde comunicou a diferença das mudanças no Plano Nacional de Saúde. A vacina da meningite B contra o vírus do papiloma humano para rapazes passava a ingressar então, a partir de 2020, no Plano Nacional de Saúde. No caso da meningite B, a vacina passou a ser introduzida para todas as crianças em outubro de 2020 e até então era administrada apenas a grupos de risco. Passou a ser aplicada em 3 doses aos 2, 4 e 12 meses. A vacina contra o rotavírus, que é o principal causador da gastroenterite em crianças, passa também a integrar o Plano Nacional de Saúde, mas será aplicada apenas aos grupos de risco. Qual é a sua opinião, enquanto mãe, tendo também uma criança de grupo de risco, sobre esta mudança no plano de vacinação? É sim. Eu acho que não deve ser só os grupos de risco, porque depende muito do grupo de risco. Eu, por exemplo, o meu filho, há vacinas que não pode tomar, mesmo, derivado às complicações que possa ter, não é? Pronto. E, por exemplo, é uma criança que não faz febres, não faz nada, então é muito arriscado estar-lhe a dar a vacina, e na altura foi o conselho que eu tive, foi esse, para não se dar derivado ao risco que ele correria. No entanto, há outros grupos de risco que podem levar as vacinas perfeitamente. Agora, eu continuo a dizer, não acho que faça lógica diferenciar, porque são tudo crianças e todas as crianças podem ficar mal sendo grupo de risco ou não sendo. Sim. É uma verdade, sim, e daí também ser uma questão que causa muitas dúvidas e questões pelo facto de, se calhar, há crianças de grupo de risco que não sofrem tanto com certas doenças e há outras que podem sofrer um bocadinho mais, e daí haver recorrentemente mudanças na vacinação, no Plano Nacional de Saúde e de Vacinação nas crianças. E, entretanto, a partir de 2019 saiu também um artigo em que falava que passavam a ser vacinadas todas as crianças que nascessem a partir de 2019 de forma gratuita. Ou seja, podendo o esquema vacinal ser iniciado quando a vacina passar a fazer parte do Plano Nacional de Vacinação, caso a criança já tenha iniciado a imunização. Qual é a sua opinião ou o que é que interpreta disto? Tendo então filhos de idades diferentes, do facto, já falou de que não lhe fez tanta confusão pagar as vacinas, mas que chegou a pagar vacinas. O que é que acha de agora não se pagarem vacinas, sendo que depois existem as exceções dos grupos de risco? Eu acho muito bem, embora já as tenha pago, acho muito bem, porque nem toda a gente as pode pagar, e é um esforço que nós, numa altura em que gastamos imenso dinheiro, o fazemos, porque, sem sombra de dúvida, quando uma criança nasce, a gestão familiar é toda diferente. Pronto.
E não vamos aqui gastar dinheiro desnecessariamente. Pronto. Eu cheguei a pagar porque achei que tinha que pagar e achei que, não havendo outra hipótese, faria sentido. Neste momento, acho muito bem que estejam todas gratuitas e haviam de ser todas gratuitas, principalmente em crianças, sendo grupo de risco ou não sendo. Eu acho que diferenciar grupos de risco não é uma filosofia boa, porque os grupos de risco têm, sim senhora, mais problemas acrescidos. No entanto, uma criança dita normal, sem nenhum problema específico, pode, de um momento para o outro, ficar doente e precisar dessas mesmas vacinas. Por isso é que eu acho que não se deve fazer essa diferenciação. Até porque as crianças de grupo de risco não são mais nem menos do que as outras. Tem ali uma diferença, sim, ok, mas me faz-me confusão que se faça tanta diferenciação. E não se deveria fazer a diferenciação. Verdade. São muitas questões que são postas, tal e qual como quando as vacinas eram todas pagas, o facto de existirem pais com crianças que se calhar não tinham tantas possibilidades para, e que se calhar essas crianças podem ter passado a ser também de grupo de risco pelo facto de terem apanhado uma doença derivada de falta de vacinação. Exatamente. Pronto, por isso é que eu digo que não faz sentido diferenciar grupos de risco ou não diferenciar. Porque, é assim, eu há vacinas que pude dar aos outros dois que não dei ao Diego, mas não dei ao Diego derivado ao risco que ele corria em ter essa vacina. Agora, ninguém me diz que a minha filha mais nova, que é a mais nova de todas, não possa vir a ter um problema derivado a não levar alguma vacina por não ser grupo de risco. Isso não faz qualquer tipo de sentido, fazer essa diferenciação. Claro. Catarina, muito obrigada pela disponibilidade. Agradecemos muito a sua participação. Esperamos que tenha gostado também de ter participado. Gostei, sim, senhora. E muito obrigada. Bem, vamos então terminar com o nosso último convidado, Frederico Noves, que nos irá falar sobre a vacinação e o Covid-19. Boa tarde, Frederico. Muito boa tarde. Não sei se quer fazer uma breve apresentação. Sim, posso. Tudo bem. Eu trabalho na Merck Country, uma empresa norte-americana, uma farmacêutica, e sou líder de um hub responsável por todos os conteúdos do que diz respeito a produtos de virologia e precisamente de Covid para a América Latina. No entanto, queria dizer que, de qualquer das maneiras, as opiniões que eu vou dar aqui são pessoais, por motivos legais. Não posso, obviamente, como poderão imaginar, partilhar informações confidenciais da empresa. Mas é um gosto estar aqui. Muito obrigado pelo convite. Obrigada a nós. Vamos então começar com uma pergunta. Vamos começar com as perguntas. E começo por lhe perguntar qual é a sua opinião sobre o plano de vacinação português contra o Covid-19. O plano de vacinação português. Assim, se vocês forem olhar para dados da Organização Mundial de Saúde, Portugal, apesar de estar um bocadinho acima da Europa no número de pessoas vacinadas por cada 100 habitantes, são números muito baixos. Uma das razões para explicar isso é, de facto, que são notícias públicas, a dificuldade que tens tido em produzir suficientes vacinas na Europa, porque a União Europeia está a controlar o plano de distribuição de vacinas. Portanto, o plano de vacinação de cada país, como Portugal, está dependente do número de vacinas que possa ter disponíveis e não tem tido aquilo que se esperava. Eu, por exemplo, trabalho hoje em dia no Chile, portanto, trabalho para a América Latina, mas estou no Chile, e Chile é, neste momento, o melhor país do mundo no plano de vacinação, ao número de pessoas por cada 100 habitantes vacinadas. Até já passou Israel. Isto dados de dia 14 de março. Mas isto tem que ver com várias circunstâncias. A União Europeia, eu acho que sofre disso. Sofre do facto de é um plano que faz sentido que seja controlado a nível europeu para que seja mais equilibrado, mas como não há vacinas
para todos. Aliás, o próprio desconfinamento agora que se vive, terceira onda ou quarta, não é bem uma terceira onda, mas tem muito que ver com o facto da velocidade do plano de vacinação não é suficiente para contrariar a curva de contágios. E isso não há nada a fazer. Isso só quando houver vacinas. Agora, se me perguntarem, podíamos olhar para outras vacinas e eu acho que a União Europeia está a fazer isso. Para a vacina da Pfizer, para a vacina a nova agora da Johnson, que foi aprovada agora nos Estados Unidos, que é só uma dose, na verdade, uma toma. Só que isto tudo, para nós, para uma farmacêutica, para um governo, um mês não é nada. Para nós que vivemos o problema, como cidadãos, um dia é muito. Não é? Esperar mais um dia e mais um e mais um. Agora, em Portugal, independentemente das poucas vacinas que há disponíveis, também é público que se mostram muitas notícias de coisas que aparentemente não parecem fazer sentido. Pessoas que são vacinadas que a princípio não deviam ser, pessoas que continuam à espera de vacina e que já deviam ter sido vacinadas. Preocupa-me a mim pessoalmente, e eu vejo dados de muitos países do mundo, preocupa-me o número de testes em Portugal baixou radicalmente e, portanto, eu não sou epidemiologista, okay? Trabalho em saúde, mas não sou epidemiologista ou mesmo... Mas preocupa-me que por trás do facto de ter dos números serem muito baixos de testes, estejam muitos casos por reportar. Se bem que, por outro lado, quem tem realmente sintomas a sério vai para o hospital e a verdade é que nas urgências há menos casos. Portanto, é uma luta neste momento. É uma luta entre a curva da vacinação e os contágios. É uma luta que só se faz com vacinas. Sim. Tem sido falado ultimamente, e temos ouvido falar, sobre possíveis efeitos secundários da vacina da AstraZeneca. O que é que tem a dizer sobre isto? Sobre estas coisas que têm sido faladas? Sim. Primeiro, não posso falar muito sobre esses temas por vários motivos, mas primeiro uma correção, que é uma correção curta, mas enfim. Não há efeitos secundários. Há efeitos secundários adversos. Porque qualquer coisa dá efeitos secundários. Qualquer medicamento tem um efeito secundário. Eu tomo um medicamento e fico bem. Isso é um efeito secundário. Portanto, e se vocês forem ver qualquer medicamento, porque é normal que assim seja, é muito raro que um medicamento seja neutro. Sim, ou seja, livre de efeitos secundários. É isso É muito raro. Efeitos secundários adversos. Ou seja, um anti-inflamatório. Um anti-inflamatório vai subir a tensão arterial. Porquê? Porque obviamente mexe e um antibiótico também faz outras coisas. Um antihistamínico, não é? Vocês sabem, para as como é que se chama em português? Eu esqueci-me o nome. Para as alergias. Não é? Há muitos deles que, por exemplo, a pessoa não pode conduzir. Porque são efeitos secundários descritos, que estão regulados e, portanto, que já se está à espera. Depois há muito também uma coisa que se chama o nível de toxicidade. Que é, se eu tomar X vezes este medicamento, o meu corpo atinge um nível de toxicidade que me vai dar outro tipo de problemas. Razão pela qual os medicamentos são estudados para este é de 8 em 8, este se for 600, sei lá, um ibuprofeno. Ou seja, ter uma dosagem correta e que tem que ser seguida. Claro. E as vacinas não são diferentes. A diferença que se coloca aqui é que, em termos normais, uma vacina demora anos a ser estudada e a estar equilibrada. E aqui outra vez, são dois pesos numa balança. Quanto se está a sacrificar para, por outro lado, salvar milhares de pessoas, ou milhões, não é? Eu diria até agora, daquilo que se vê de todas as vacinas, não só da Astra, todas, eu diria que o peso da balança é positivo. Que é, a maioria dos casos que se tem ouvido e que é preciso provar depois também se tem uma relação direta com a toma da vacina, se não tem que ver com o facto dessas pessoas terem outros problemas já e que gerou ali uma reação qualquer. Assim, só o tempo e os estudos que estão a fazer é que vão permitir estudar isso. Agora,
No caso da AstraZeneca, segundo eu me lembro, já vão com 5 ou 6 milhões de doses administradas e reportaram 10 ou 15 ou 20 casos moderados ou graves. Sim. Em termos percentuais, está dentro da janela de estatística, provavelmente. Agora, se for alguém que eu conheça, obviamente que é grave, não é? E uma pessoa é uma pessoa, uma vida humana é uma vida humana, em todo lado, seja para o que for. Chateia. Mas eu acho que o compromisso que se encontrou, que as farmacêuticas encontraram, é um compromisso, eu diria, e os cientistas, e os investigadores, atenção, e as organizações, porque atenção, isto não é uma farmacêutica sozinha, não são os investigadores sozinhos, não são os governos sozinhos, é tudo, mais as instituições de saúde mundiais, das diferentes regiões de cada país, os reguladores, não? Como em Portugal e Infarmed, a Direção-Geral de Saúde, todas as pessoas, todas estas instituições foram dando, se quisermos assim, uma prova positiva ou de que a relação destas vacinas, todas que existem agora, é mais positiva do que negativa. A razão pela qual não se fala, mas chegamos a estas vacinas depois de se terem estudado não sei quantos medicamentos que já existiam e de outras coisas, e entre antivirais e antivíricos e antigripais e uma data de coisas. E muitos foram postos de lado, precisamente porque aí entendia-se que o benefício era inferior ao prejuízo que podia causar, tanto efeitos secundários adversos, ou a toxicidade, ou provavelmente o benefício que se poderia na população causar. Enfim, portanto, a AstraZeneca não vejo aparentemente que esteja fora dos padrões, mas há aqui um compromisso muito grande, é que se conseguiram meter cá fora num ano coisas que normalmente se demoravam 4, 5, 6. E, portanto, eu acho que está a correr, em termos gerais, não é? Outra vez, não sou epidemiologista, mas acho que em termos gerais está a correr bem. Agora, impactos de médio prazo e de longo prazo, não se sabe nem de Astra nem de nenhuma ainda. É a minha opinião. E agora temos um freeze. A Margarida ficou no frigorífico. Depois de toda esta explicação, acho que todos ficámos mais esclarecidos sobre tudo o que tinha a ver com as vacinas, e acabou por englobar várias perguntas e talvez responder a várias perguntas que quem está a ouvir poderia ter também a fazer. Vamos agora terminar também terminamos com 2 perguntas que já foram brevemente respondidas e globalmente respondidas, seja de uma forma geral, mas que gostaríamos de terminar com estas 2, que seria perguntar-lhe qual a relação Covid e vacinas, assim, de uma maneira muito rápida, como define a relação Covid-19 e a relação vacinas, que já foi também respondido ao falarmos das vacinas, mas tem algo a acrescentar. E qual é a outra pergunta? E a outra pergunta seria apenas se acha que Portugal terá capacidade para vacinar toda a população. E se sim, se acha que vai demorar tempo. Ok, começando pela última. Basta fazer contas, não é? Se Portugal neste momento, ao dia de sexta-feira, julgo eu, quinta-feira, dia 11, julgo, tinha cerca de 1 milhão, não chegava a 1 milhão e 100 vacinas, doses de vacina aplicadas, 600 e tal mil pessoas com a primeira dose, e não chegava, eram 293 mil, se não estou em erro, portanto, com as 2 doses. Portanto, não chega a 300 mil efetivamente protegidas. Portugal tem 10 milhões de habitantes, eu não sei quantas pessoas estão, não tenho os números muito presentes, pessoas de risco, não é? Daquele primeiro nível de grande risco, portanto, idosos, mais idosos com pessoas com outros problemas, mas com certeza que deve ser à volta de 2 milhões. Se juntarmos a isso profissionais de saúde, de segurança, imaginando, por exemplo, agora como se fala das escolas, não é? Profissionais das escolas, entre professores administrativos, se calhar estamos a falar de mais 2 milhões de pessoas. Eu diria que Portugal precisava de vacinar
pelo menos 4 milhões e meio de pessoas, 4 milhões de pessoas, 4,5, contas muito, muito cruas, para começar a poder ver a luz ao fundo do túnel. Mas se nós vacinarmos 300 mil num mês, se a velocidade se mantiver, vai tomar alguns meses. É uma lógica matemática. Se a velocidade se mantiver. Portanto, é preocupante. E isso leva à questão da relação. Mas também Portugal só vacina se tiver vacinas, não é? E outra vez, como a União Europeia está a controlar as vacinas, eventualmente a União Europeia pode olhar para, não sei, encontrar soluções criativas. A da Johnson está a chegar agora, se calhar, não sei se o fizeram, se não fizeram, se calhar irão fazer contratos com a Johnson para acelerar, não sei, a disponibilidade. Agora, a relação do Covid com as vacinas é muito simples, não é? Vacinas todos nós conhecemos, certo? Desde sempre. As vacinas, na essência, são para prevenir ou erradicar mesmo doenças, certo? Por isso é que nós em pequeninos vamos a BCG ainda, acho que ainda se leva. Pólio, sei lá, vocês mulheres, e agora também nos rapazes, como é que se chama? Do HPV. Exatamente. Agora também Sim, agora também. Em Portugal foi aprovada na idade dos 10 ou 12 ou 15, um assim. Sim. E, portanto, as vacinas, na essência, é a melhor coisa que a medicina tem para dar, que é a prevenção, certo? Obviamente que antes disso ainda há outra coisa, os nossos comportamentos. Se eu tiver comportamentos melhores ao longo da vida, mais dificilmente ou pelo menos mais dificilmente ou mais tarde, vou ter tensão arterial elevada, glicemia descontrolada, portanto diabetes, ou muitas outras coisas. Portanto, em princípio, certo? Mas há outras que não estão muito no meu domínio, mas estão no domínio do meio ambiente. E então as vacinas previnem por nos vacinarmos, previnem. E isto não é diferente. Provavelmente o Covid-19, amanhã, entre aspas, vai ser como a gripe. Vamos começar a ter uma vacina ou medicamentos para a Covid-19, como Sim. temos para a gripe todos os anos. Se vocês pensarem, a gripe, a influenza, todos os anos quem quer tomar, toma, não é obrigatório. Há muitas pessoas que tomam e todos os anos morrem pessoas de consequências da gripe sazonal, que é sazonal, porque é anual. Sim, pode acabar por haver uma banalização da doença. Claro, até porque a própria vacina da gripe nem todos os anos se acerta verdadeiramente com a estirpe, portanto, que são diferentes variantes, que vão saindo, apesar de muito conhecimento que se tem. Portanto, eu diria que o Covid, nesse sentido, e variantes do Covid vão ficar, e vai se tornar uma coisa, esperamos todos, normal, entre aspas, daqui a uns meses, mas que vai ficar. É mais uma coisa que fica aí no ar, com muitas outras que temos hoje em dia. Não é? Ninguém hoje fala em lepra, certo? Sim. E matou milhares de pessoas na Idade Média, certo? Porque são coisas que estão erradicadas. E muitas outras coisas que as vacinas impedem que apareçam. O sarampo foi um problema em muitos sítios do mundo, durante muito tempo. Sim. Hoje é uma coisa que parece que é até banal. Parece que é banal. Agora, Covid e as vacinas. As vacinas é um processo, para terminar, não deixa também de ser, outra vez, um processo voluntário. Há pessoas que hoje em dia, e há uma corrente cada vez maior de pessoas que não se querem vacinar porque acham que a vida deve levar o seu curso normal, ou que as vacinas deixam lá coisas para outras coisas. Enfim, é a decisão de cada um, não é? Por isso é que nós temos, felizmente, personalidade jurídica e podemos decidir. Neste caso, este tipo de casos de emergência sanitária, as instituições e os governos sobrepõem-se um bocado à vontade das pessoas, e por isso é que mandam confinar pessoas, e por isso é que há um plano de vacinação que, não sendo obrigatório, enfim, a maioria das pessoas devem se vacinar, porque de facto é uma epidemia. E até estar controlada, é uma epidemia. E por ser uma epidemia, tem contextos anormais. E tem que ter contextos especiais e tratamento especial. Muito bem. Acho que podíamos ficar aqui a tarde toda, ou muito mais tempo, a conversar sobre este tema, porque é um tema que, ao se desenrolar, há sempre muito para falar, para esclarecer.
para perguntar. Gostámos muito de o ter cá, de ter participado. Agradecemos muito a sua participação e esclarecimento de tema. Espero que tenha gostado também. E esperamos contar consigo numa próxima, se for o caso, sobre este tema. Estou muito disponível. É um tema que gosto muito de falar. Outra vez, não sou um especialista do ponto de vista médico, mas considero-me relativamente bem informado. E são temas interessantes porque as doenças condicionam muito as nossas vidas, não é? A nossa vida pessoal, a nossa vida social, e a vocês então imagino, não é? A vossa vida social, um desastre, nesta altura. Claro. Mas também condiciona a vida académica, porque o digital, e eu trabalho muito com o digital, ou com soluções digitais para muitas coisas, mas o digital não é tudo. As pessoas ainda precisam, felizmente, não é? de estar umas com as outras e de discutir cara a cara, não é? Porque muito daquilo que são as nossas emoções, vontades, não passam no online, é uma pena. É verdade. E, portanto, eu é que agradeço estes minutos em português. Muito obrigado. E estou disponível quando necessário. Muito obrigada, Frederico. Obrigada a todos por terem ouvido este podcast. Espero que tenham gostado. Espero que, se tiverem dúvidas, que as deixem e que tentaremos, certamente, esclarecê-las da melhor forma.